Eu me chamo Marivalda, conhecida aí como Marivalda Ax, como Valda Ax. Sou agente comunitária de saúde aí já no percurso de 29 anos, fazendo agora em junho. E a luta sindical dessa categoria, como outras categorias, ela veio pela necessidade. E essa necessidade foi pela valorização do trabalhador, pela valorização do trabalho e também pela representatividade que essa categoria almejava ter. Acreditamos que o sindicato deve fazer parte das categorias organizadas e as que não são organizadas precisam se organizar. É da força do sindicato, da união da categoria, que nasce um sindicato e nasce um sindicato forte. E com isso a gente consegue dar uma condição melhor de trabalho, lutar para uma condição melhor de trabalho para as categorias. E na nossa, como agente comunitário de saúde, combate às endemias, nós tivemos aqui em 2002, o programa ele veio em 91, se tornou uma estratégia, e aí houve a necessidade de se criar os sindicatos. Por quê? Porque a Organização Nacional de Saúde, quanto o Ministério da Saúde, colocou esse trabalhador como um trabalhador que não tinha vínculo trabalhista com nenhum município, com nenhuma gestão, e era considerado como bolsista. Entretanto, como bolsistas e trabalhador na saúde, nós conseguimos mostrar para a sociedade o que tinha de diferente, o que tinha de dificuldade e o que tinha da saúde ruim do nosso povo. Então, nos formamos, nos firmamos como sindicato e lutamos aí então para que essa categoria viesse ser absolvida hoje dentro de uma Constituição, desde a emenda 51, e aí galgamos aí as outras lutas até hoje, a questão do piso salarial e o seu reajuste. Olá, eu sou a Vilma Moura, sou professora da Rede Pública Municipal de Guanambi, sou militante do movimento sindical, social, contribuo no município de Guanambi, na região também, e a gente faz um trabalho juntamente com os conselhos municipais de educação aqui no município, também com uma extensão da nossa representação enquanto militante do movimento sindical, na extensão justamente a nível de região, né? Tendo em vista que o nosso sindicato é regional, a nível estadual, justamente porque nós compomos, né, enquanto representante sindical, nós compomos também tanto a Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado da Bahia, como a Central Única dos Trabalhadores. Eu quero, inicialmente, parabenizar a iniciativa, né, desse veículo de comunicação aqui no município de Guanambi, e dizer que essa TV que chega a Guanambi, né, trazendo esse tema relevante, Guanambi em questão, é preciso, é oportuno, principalmente num momento onde nós percebemos, nós sentimos mais fortemente que aquelas raízes do passado, do neoliberalismo, elas retomam, né, e insistem em fragilizar as forças de organização social no nosso Brasil. E quero dizer que falar do dia 1º de maio é falar justamente disso, é falar de trabalhadores. E nessa condição, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guanambi, ele foi justamente instituído já ali naquele período, na década de 1990, né? Com a conquista da Constituição Federal, ou seja, da nossa Carta Magna, né? A Constituição Federal, que, diga-se de passagem, que foi uma grande conquista da organização da sociedade brasileira, que lutou por melhores condições de vida, de trabalho, enfim, condições sociais. Portanto, a classe trabalhadora tem assim teve e tem uma presença marcante dentro deste processo. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guanambi
ele também, a partir, como disse, surgiu na época de 90, e a partir disso, justamente, ele trouxe a sua luta e, diga-se, a luta organizada justamente por aquelas pessoas que não tinham um grau de escolaridade elevado. Pessoas que tinham em si a consciência, tinham em si, principalmente, a consciência da importância da luta de classe, de uma luta organizada. E ali houve transformação. Em 1990, quando a infraestrutura, os servidores da infraestrutura, ou seja, os motoristas, as zeladoras, as pessoas que varriam, né, as ruas, esse foi o primeiro momento do sindicato. O segundo momento, ele foi marcado justamente com a chegada do presidente Lula ao poder, né, em 2002, que nós tivemos os trabalhadores tiveram uma grande ascensão. E o terceiro momento, que é o momento onde eles dão o golpe praticamente no Brasil, tomam o poder, um poder democrático das mãos de uma presidente democraticamente eleita, né, prende um grande líder sindical e impõe um projeto neoliberal para a classe trabalhadora. Como a companheira Vilma, ela fez uma leitura da história dos trabalhadores bastante importante e colocando os pontos que precisávamos estar relembrando isso. As dificuldades que nós tivemos aqui quanto sindicato para a criação foi exatamente a própria aceitação dos trabalhadores pela falta de conhecimento da importância do que é um sindicato. Mas isso foi algo que foi superado pela própria responsabilidade de ter uma diretoria que mostrasse principalmente a importância do sindicato, que é fazer valer o direito do trabalhador. O sindicato, eu acredito como todos, o nosso de agente de saúde, agente de endemia, ele não foge à regra quanto ao início do descrédito, principalmente quando se fala assim, está aqui criando um sindicato por uma questão política partidária. Sindicato, ele é para defender o trabalhador quanto aí os seus direitos trabalhistas. É claro que nós temos aqui como exemplo, como a companheira mesma disse, o maior sindicalista do país e foi uma das pessoas que nos deu coragem para fomentar o sindicato. Hoje nós aqui na nossa regional, nós somos de um sindicato de 42 municípios, uma base territorial de 42 municípios, e cada município desse tem uma subsede legitimada que consegue ali estar reunindo com a categoria. E eu acredito que isso veio muito de Lula, isso veio muito da companheira Dilma. Por quê? Porque ainda que o tempo que, como se diz assim, os patrões, os grandes empresários diziam não pode, não vai, eles conseguiram mostrar com muita simplicidade, inclusive com sabedoria por experiência e não acadêmica, conseguiu mostrar para o trabalhador que ele não precisava ser uma mão de obra barata, mas sim uma mão de obra qualificada e valorizada. E quando se trata de colocar o desmonte que veio aí dessa nova política, né, que tanto colocou que seria diferente, e realmente foi muito diferente, está sendo muito diferente, porque todo aquele trabalho que foi feito por um trabalhador, e esse trabalhador conseguiu mostrar ao país a diferença que é você fazer por ser trabalhador e conhecer o trabalhador e conhecer o trabalho e aonde você pode estar empregando a sua renda, a renda daquele trabalhador que faz a diferença, que foi o caso de Lula e Dilma. Se voltar agora contra isso, por quê? Porque a minoria querem já ocuparam o poder e querem continuar com esse espaço. Entretanto, acredito que, como houve uma luta no passado, como a companheira disse muito bem aqui em relação às 5 e a outras lutas que tivemos, agora mais do que nunca, nós devemos voltar para esse trabalhador, fortalecê-lo mais ainda e deixar como
consciência daqueles que estão chegando e principalmente conheça a nossa história, conheça a história do trabalhador, conheça a história do seu sindicato, conheça a história do seu trabalho e conheça a história, o que você é hoje, o que você era no passado. E o que nós estamos perdendo hoje, como está colocado aí muito claro, nós não temos mais o Ministério do Trabalho. Quando nós não temos o Ministério do Trabalho, significa que esse governo está dizendo assim, trabalhador aqui tem que voltar a ser aquele trabalhador com mão de obra desqualificada e barata. Mas nós estamos aqui, Vilma, que eu acredito que você também, como uma mulher guerreira, aguerrida, como muitas que passou por nós, que vem também com o nosso exemplo, dizer a esse ditador que está aí hoje, não, você e a sua política e a sua forma de governar, não. Nós precisamos de uma política igualitária, participativa, uma política de reconhecimento do trabalhador. Então, são coisas que têm acontecido e que nós, mulheres, principalmente, temos um papel importante, mas muito importante mesmo, de puxar isso como responsabilidade de mulher mãe, mulher sindicalista, mulher que trabalha, mulher que faz a diferença, mulher que constrói, mulher educacional, mulher que faz a diferença. Eu acho que esse é o papel mesmo da gente estar puxando como trabalhadora, nesse dia 1º de maio, a gente mostrar que somos capazes ainda de fazer a diferença, mas precisamos que todas tenham esse pensamento e que venham a galgar com a gente para a gente, eu não diria nem derrotar esse governo que está aí, esse presidente que está aí, mas de colocar o nosso povo aonde ele merece. É como a história da mulher. A mulher ela tem que estar onde ela quiser. É importante que retomemos, Valda, justamente aquele período o qual nós falamos aqui, da Constituição, né, da Constituição Federal, e retomo esse período justamente porque, para dizer que o movimento sindical, ele se assentou na Constituição Federal, não de uma forma absolutamente democrática, né? Mas, mesmo com as evidentes lutas, né, infelizmente não foi assim. Nós podemos aqui estar justamente mencionando, para refletirmos mesmo sobre as nossas intervenções agora, intervenções futuras, para dizer que, primeiro, o movimento sindical conquistou ali na Constituição Federal justamente o seu assento, todavia trouxe a questão da unicidade sindical. Pautou na questão da unicidade sindical. De onde veio a unicidade sindical? Veio do passado, veio da época de Getúlio Vargas. A unicidade sindical significa justamente criar-se tão somente um sindicato por território. Isso é positivo ao nosso olhar? Talvez não é positivo, não é tão democrático. Algo também que a gente percebe claramente que veio da Constituição, que está na Constituição Federal, e que talvez não seja absolutamente democrático e que a gente precisa ainda fortalecer essa luta para melhorar, é justamente o sindicato estar na mão do Ministério do Trabalho. O que significa estar na mão do Ministério do Trabalho? Significa que ele não é absolutamente do trabalhador. Ele tem que prestar contas ao Ministério do Trabalho. Então, nesse sentido, a gente percebe o quanto ainda é importante a luta da classe trabalhadora. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, excelente conquista da classe trabalhadora. Mas é preciso refletirmos sobre isso. Depois de toda essa conquista, infelizmente, a gente depara agora com políticas absolutamente neoliberais, no sentido agora de impedir, por meio de tantas medidas provisórias, de impedir que os sindicatos represente a classe trabalhadora. Impedir que o sindicato represente a classe trabalhadora significa o quê? Fragilização da luta, fragilização do movimento sindical. Estamos em pleno século XXI, retroagindo, retornando ao passado. Precisamos retornar ao passado, sim, mas trazendo para o presente aquilo que foi de positivo. Valda pontua muito bem uma questão, trazendo o papel da mulher dentro desse contexto,
absolutamente necessário. De que mulher nós estamos falando? Nós estamos falando de todas as mulheres. Nós estamos falando daquela mulher que é catadora de lixo. Nós estamos falando daquela mulher que é a mulher médica, da mulher que é enfermeira, enfim, de todas as mulheres, da mulher professora, da mulher que acha que não tem um trabalho quando alguém pergunta você trabalha em quê? Eu não trabalho em nada. E a mulher trabalha, mesmo a doméstica, ela trabalha muito mais do que talvez tantas outras. Então, nesse sentido, a gente quer trazer também aqui a importância de refletirmos sobre o papel de tantos gestores hoje que estão na defesa de um projeto neoliberal no nosso país. E seremos absolutamente contra qualquer projeto neoliberal que retire, né, ou que venha fragilizar os direitos da classe trabalhadora. Então, há 2 projetos postos no país. Justamente o projeto de quem trabalha para se ascender socialmente enquanto cidadão de deveres, mas também cidadão de direitos, e há um outro projeto que justamente que vem beneficiar tão somente a um poder, que é o poder do capital. E esse projeto não pode continuar se ascendendo no nosso país. Agora mesmo nós estamos passando por esse processo que nós não esperávamos, na verdade. Eu acredito que nenhum ser vivente acreditasse que nós pudéssemos hoje estar passando por uma situação tão complicada, por uma situação tão desesperadora, porque se trata de vidas, que é essa questão da pandemia. E principalmente quando a gente vê que os nossos governantes, quanto o governo federal, o Ministério da Saúde, têm o pensamento e desenvolvimento de ações que venham a ser de encontro a isso. É muito triste isso e muito preocupante. Quero chamar só a atenção aqui para encerrar esse assunto do corona. Eu fico muito triste quando a Organização Mundial da Saúde está o tempo todo, e por experiência dos outros países, que já se passou, está se passando essa pandemia, coloca como orientação nós ficarmos em casa, nós ficarmos em segurança, para dar condição, inclusive, da gestão pública e o nosso SUS, que foi os trabalhadores que lutou para ter esse programa, que aí está sendo hoje grandioso, que é o SUS, que está colocando hoje a grande maioria, 99% das questões da pandemia, está sendo o SUS que está segurando essa onda. Mas, infelizmente, hoje não é olhado pelo nosso governador maior, chamado Presidente da República. Eu quero, nesse momento, me solidarizar com as centenas de famílias que hoje vivem perdendo seus entes queridos. Quantas são as pessoas que choram nesse momento? Quantas são as pessoas que perdem seu ente querido sem sequer ter a oportunidade de dar o último adeus? É muito triste. Isso toca em qualquer pessoa, toca em qualquer brasileiro, toca, enfim, seja ele do Brasil, seja ele de qualquer país, ele com certeza, ele sente. E é preciso que tenhamos essa sensibilidade. O poder econômico, com certeza, né, é importante, que realmente o poder tenha poder de fazer prevalecer a economia, mas, sobretudo, é preciso primeiro se pensar na vida, né? Na vida daquelas pessoas que são justamente, que fazem parte desse Estado, que constroem esse Estado e que o edificam. Então, eu quero justamente me solidarizar com essas famílias e dizer que nós somos contra, mais uma vez eu quero reenfatizar isso, nós somos contra qualquer insensibilidade posta nesse momento com relação à vida. A educação do Brasil, a educação no estado da Bahia, a educação no município de Guanambi, nesse momento fecha as portas dos seus espaços físicos, mas não fecha as portas da educação, da relação para com a sua comunidade. Nesse momento, quantas são as famílias que precisam
de atendimento psicológico? Quantas são as famílias que precisam, não é, de algo, de uma palavra que venha justamente lhe confortar diante de tanta dor? É inadmissível assistirmos por parte do poder público federal uma insensibilidade para com a questão. E daí nós não podemos aceitar o e daí. E daí somos gente, e daí somos povo, e daí somos pessoas que contribuem com a nossa nação. E daí somos pessoas que precisamos continuar lutando para construir essa nação. Que precisamos continuar sendo pessoas que merecem o respeito dos nossos governantes. Portanto, nós queremos aqui justamente dizer a cada família, nesse momento, nós temos um Deus acima de tudo. Aqui nessa oportunidade também eu quero agradecer a esse programa GBI, esse canal GBI, esse programa Guanambi em Questão. Faço votos para que ele continue realmente defendendo aí o nosso povo, aqueles que mais precisam, porque é nos canais, no veículo de comunicação que também ajuda a fazer a transformação do nosso povo. Não vamos perder a esperança, porque uma coisa é certa. O Senhor diz assim para mim, o nosso grande Deus diz assim para a gente. É muito dito isso, mas pouco a gente lembra e olha o significado pequenininho dessa palavra. Faça a sua parte, que eu daqui te ajudarei. Então vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor está conosco e acredito que é dentro do esforço de cada um de nós, não é de uma diretoria, não é de um presidente ou de uma presidente que vem a diferença ou a transformação, mas é da união do grupo, do respeito que se faz a transformação. Então vamos juntos. Acredito que esse país, nós como trabalhadores, temos muito a transformar. Temos muito a mostrar a diferença do que é ser administrado por trabalhador e ser administrado por empregador. A diferença é muito grande. Eu quero agora, nesses momentos já quase finais, né? Eu quero justamente só relembrar, né? Que fruto desse movimento, fruto dessa luta de tantas pessoas aguerridas, de tantos homens, de tantas mulheres que acreditavam em si justamente como um instrumento de transformação social, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de dizer para vocês que nós precisamos continuar, que nós precisamos continuar lutando, que a luta não pode parar, que projeto nenhum neoliberal que ele pode interromper sonhos. Então, pensamos ao falar nisso, pensamos de quantas transformações aconteceram aqui no município de Guanambi, e quando nós transformamos a vida do trabalhador, nós transformamos também, com certeza, a vida da sua família, a vida da sociedade. Antigamente, os trabalhadores no município de Guanambi, servidores públicos municipais, não tinham, antes do sindicato, não tinham FGTS, não recebiam salário mínimo, não tinham PASEP, não tinham uma carteira assinada, enfim, não eram absolutamente respeitados. O mínimo que se poderia fazer, não eram respeitados. A partir justamente do advento dessa luta, houve essa transformação. Os professores deram continuidade, não é? Justamente como dissemos, a partir de 2002, houve uma inserção mesmo dos professores nessa luta. E nós conquistamos ali justamente, dentre tantas conquistas, uma coisa: a consciência de classe. Isso é fundamental. Isso você, meu amigo, você, meu colega, trabalhador, trabalhadora, você não pode perder nunca. Nós não podemos perder a nossa consciência de classe, porque é justamente a partir da consciência de classe que nós podemos fazer um trabalho coletivo, que nós podemos romper com qualquer projeto que venha a ser
contra o direito da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu quero justamente dizer que o que nós estamos passando, Valda, nesse momento, é absolutamente difícil. Nós nunca passamos. Tivemos várias dificuldades, né? Muitas lutas empreendidas, né? Mas o que nós estamos passando com a pandemia, com o novo coronavírus, nós nunca passamos. É algo novo, mas o novo vem justamente para nos transformar, para nos fazer enxergar que é preciso mudar. E nesse sentido, eu quero dizer a cada pessoa, vamos pensar no que nós estamos vivendo. Vamos pensar o que nós podemos ser a partir de agora. Vamos lutar por uma vida nova, né? Vamos lutar por uma vida justamente onde nós sejamos respeitados, onde nós sejamos justamente esse sujeito da nossa história. Então, quero dizer, para finalizar, aos servidores públicos municipais de Guanambi, né, aos tantos que estão organizados em outras lutas, por meio dos fóruns, por meio dos conselhos, enfim, diversas lutas no nosso município de Guanambi, eu quero dizer a vocês que nós não podemos nos cansar. É preciso que você continue acreditando em si mesmo e dizer, o Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros. Viva a classe trabalhadora, viva o 1º de maio!